Boa tarde, bom dia, né, para quem ainda não almoçou. Estamos começando aqui mais uma live Masterclass da Terra. Hoje, direto do Campus São Paulo, né? Deixa eu começar aqui contando as novidades. Mas eu sou o Claudio Yamaguchi, eu sou Head de Programas e sócio aqui da Terra. E hoje a gente vai falar de um tema muito legal, que é UX Writing. E a gente tem uma convidada que eu já vou mostrar para vocês. Já, tá? Segura aí. Então, antes de a gente começar com o tema, eu quero começar falando, né, da Terra no Campus São Paulo, que é um ambiente em que proporciona, que é um coworking, né, que proporciona esse encontro de startups do Brasil, e a gente agora é residente desse espaço aqui, que é um dos maiores hubs de empreendedorismo e tecnologia do Google na América Latina. Então é com muita alegria aqui que a gente está participando dessa residência, essa terceira turma que vai aqui ficar 6 meses dentro do Campus São Paulo, aqui na Vila Mariana. E isso para nós vai ajudar muito a acelerar o processo do nosso crescimento, né, como escola, e gerar mais impacto, né, porque todas as startups que estão aqui hoje, elas foram escolhidas para gerar impacto, para crescer os seus negócios e gerar mais resultado para esse mundão que a gente vive hoje, tá? Então, nos próximos 6 meses a gente vai gravar bastante live nesse espaço, tem um fundo aqui diferente, um estúdio, e para nós é um grande orgulho pertencer e fazer parte dessa história. Bom, hoje a gente vai falar de UX. Antes de falar de UX Writing, quero falar rapidinho aqui algumas informações sobre o X, né, ou User Experience. É um dos temas que está muito em foco dentro do mercado. Hoje, aqui 2 dados, né, super legais. 72% dos negócios hoje tem como foco a melhoria na experiência do cliente como prioridade número 1, ou seja, então é pensar que as empresas estão dando mais importância para a experiência do consumidor e, por outro lado, também os gerentes, né, os líderes entrevistados, eles querem dobrar as equipes de UX que tem hoje nas estruturas nos próximos 5 anos. Então é uma carreira muito promissora, né? Se a gente olhar hoje o Index, esse Index aqui é do Design Management Institute, das 500 empresas ali que, quer dizer, do SP500, né, aquele índice das maiores empresas que crescem, hoje esse índice das empresas que estão focando em design, focando em experiência do usuário, elas cresceram mais de 211% perante as empresas que estavam naquele índice que é mais comum das empresas que mais crescem. Então o design está tendo muita importância e a experiência do usuário, né, o design da experiência do usuário está crescendo muito dentro do mercado. Então é uma competência em ascensão, muitas pessoas estão buscando ter essa competência e o mercado também está buscando muito essa competência. Então a Terra está nesse lugar hoje de capacitação, de dar essa habilidade. Eu vou falar mais disso no final, tá? Então, hoje quem se beneficia, por exemplo, é a experiência do usuário. As pessoas de desenvolvimento, da área de marketing das empresas, os designers mesmo, né? Aqueles designers que estão mais voltados para a interface ou por gráfico, de produto também, a área de customer service, né, de atendimento, área de planejamento, os gestores de produto. E no fim, né, no todo ali, é o cliente, o consumidor e as pessoas que estão sendo beneficiadas por esse processo. Então, hoje a gente vai falar de UX Design, mais especificamente de UX Writing, que é uma disciplina, né, uma especialidade das pessoas que trabalham com UX. E para isso eu trago a Cris aqui, né, a Cris Luckner, que é hoje UX Writer na Intuit. E também tem um canal, né, que ela escreve, é uma escritora, que é a Curadoteca. Então, Cris, bem-vinda, obrigado por você ter vindo aqui participar da nossa Live Masterclass e passo as palavras aí para você falar para a gente o que você trouxe para essa tarde aqui. Obrigada, Cláudio, obrigada a todo mundo que está assistindo a gente. Eu sou a Cris Luckner, como o Cláudio falou, eu sou o UX-Writer na Intuit. Minha formação é em jornalismo e eu trabalhei em jornais e TVs nacionais e internacionais. E
E há uns 4 anos eu decidi mudar para a área de tecnologia e inovação. Trabalhei na Educar, que é uma startup de educação. Agora estou na Intuit como UX Writer. Até queria dizer que a Intuit está ali naquele ranking das 500 empresas. Realmente é uma empresa super design driven, que valoriza o design. E o conteúdo faz parte dessa experiência do usuário. E é disso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Então eu vou começar explicando um pouquinho o que é o UX Writing, né? É o texto que popula a interface do usuário. Então, nesse exemplo que a gente tem aqui do Yelp, todas essas palavras que vocês veem escritas na tela, isso é o UX Writing. A grande diferença do UX Writing para um outro tipo de redação é que o texto para a experiência do usuário, ele é um texto condutivo. Então, ele é um texto que conduz o usuário para as ações que a gente quer que ele tome. Então, é um texto que cria motivação para o usuário tomar uma ação, ele fornece as instruções para o usuário poder tomar essa ação e ele dá um feedback depois que o usuário toma uma ação. E é com essas palavras que a gente popula a interface que é possível criar uma relação emocional com o usuário, porque é claro que ele vai conseguir clicar nos botões, ele vai conseguir tomar as ações que você definiu para ele no seu design, mas com as palavras você cria um engajamento emocional e isso tem impacto na conversão do seu produto. Vamos falar um pouquinho... e onde você pode aplicar, né? Acho que em sites, aplicativos, landing pages e todos os pontos de contato de conteúdo com o usuário. Agora vamos falar um pouquinho sobre o valor que o UX Writing pode agregar no seu produto. As palavras, então, que populam essa interface, como eu falei, elas diminuem essa relação de transação, né, entre o design. Então, o UX Writing ele ajuda a criar uma experiência mais positiva, engajar os usuários, um conteúdo bem feito, ele evita esse atrito, evita que os usuários cometam erros no seu design, no seu produto, e faz com que eles completem as ações muito mais rapidamente. O benefício disso é que o seu usuário não perde tempo e ainda evita ficar frustrado e vai ter uma lembrança boa da experiência que ele teve com o seu produto. Além de tudo isso, o UX Writing ele também vai ajudar a sua marca a se diferenciar, porque ele vai refletir a voz e o tom da sua marca. Isso é bem legal num mundo aí que está cheio de produtos, né, Cláudio? Cheio de sites, e-mails e tudo. A linguagem é um bom lugar para você se diferenciar e criar uma experiência positiva. Agora que a gente já entendeu um pouquinho o que é o UX Writing, o que eu ganho com isso, né? O que você pode ganhar aprendendo um pouquinho mais sobre o UX Writing, eu vou falar para vocês um pouquinho o que a gente vai aprender hoje aqui nessa aula. Então, na primeira parte, eu vou mostrar alguns exemplos práticos de manual de guia de estilo e também manual de voz e tom de marca. Na segunda parte, a gente vai falar um pouquinho de jornada do usuário, a gente vai ver exemplos práticos de conteúdo de UX de marcas que todo mundo conhece e aí a gente vai entender direitinho o que é para fazer e o que não é para fazer. E na terceira parte, a gente vai conhecer algumas técnicas que eu utilizo e que eu vou dividir com vocês, que eu acho que podem ajudar vocês, tanto quem já tem background de escrita, como quem é designer ou dev ou empreendedor, que às vezes precisa dar conta no dia a dia de escrever esse conteúdo e fica um pouco perdido. Então, eu vou passar algumas dicas para ajudar vocês no dia a dia. Vamos lá. Antes de escrever qualquer coisa, a gente precisa ter em mente esses 3 pontos. Então, pensar um pouquinho na empatia, tentar se colocar um pouquinho no lugar do usuário, como que ele chegou até aqui, que sentimento será que ele está tendo nesse momento em que ele se depara com aquela tela específica do seu produto, como que eu quero que esse usuário se sinta e para onde eu quero levar, né? Que ações que eu quero que esse usuário faça. O que escrever, isso também é bem legal, tá? Às vezes eu acho que vale começar com uma mensagem bem dura mesmo, assim, o que você quer dizer exatamente ali naquela tela. Eu quero que o usuário faça a ação X. Então, comece mesmo com essa frase, exatamente o que você precisa dizer, que seria a sua estratégia de conteúdo, que você pode definir de uma forma mais
refinada posteriormente, mas pense um pouquinho o que você vai escrever e, finalmente, como você vai escrever. Porque uma vez que você saiba exatamente a mensagem que você quer passar, você vai pensar, tá bom, então como que eu vou escrever isso? Como que eu posso dizer isso de um jeito legal? Como que eu posso refletir o tom de voz da minha marca, sendo que pode ser uma mensagem, às vezes, de erro, que é um momento delicado, enfim. Vamos ver alguns exemplos agora. Esse aqui é o manual de voz e tom do Mercado Livre. Algumas marcas, como o Mercado Livre, por exemplo, deixam abertas os seus brand books. Então, eles têm esse companheiro de aventuras como sendo personagem de marca e eles têm esses atributos e princípios. Eu gosto de pensar que os atributos são a nossa voz, são a voz da marca. Ou seja, sempre se mantém a mesma, a nossa voz é sempre a mesma. E os princípios são o tom, ou seja, eu ajusto o meu tom de voz dependendo do momento em que eu estou interagindo com o meu usuário, certo? Então, depois eu vou mostrar para vocês um mapinha de jornada em que fica mais claro esses momentos em que você pode ajustar o seu tom de acordo com essa mensagem. E para quem escreve, ter esse tipo de guia, esse tipo de referência é muito importante, porque lembra que eu comentei um pouquinho antes, né? Primeiro você define o que você vai escrever e depois você pensa, bom, e agora como que eu vou escrever? Então, no caso aqui do Mercado Livre, eles usam bem esse espírito de engenhosidade, empreendedorismo, otimismo, afetuosidade, alegria. E isso está bem refletido em todas as telas do produto deles, no checkout, em todos os momentos que eles podem e devem, né, colocar essa voz de marca está lá presente. Um outro exemplo que eu trouxe é o manual de voz e tom do QuickBooks, que é o produto que eu trabalho na Intuit. Então, a gente também tem o nosso personagem de marca, que é o copiloto. Nós temos os nossos atributos e os nossos princípios. A Intuit tem um brand book bem completo também. O exemplo do Mercado Livre também, depois vocês dão uma xeretada lá no site deles, é bem legal. Dá para ver toda a parte de missão, como aplicar o logo. Então, geralmente se coloca tudo isso junto e isso é um grande guia para o time de design, é super legal. Outras marcas como Google, MailChimp também deixam abertas, tá, os seus manuais de voz e tom. São em inglês, mas mesmo assim são uma ótima inspiração para você que está pensando em desenvolver esse manual para sua marca. Eu acho que pode ser um ótimo ponto de partida. Outro guia super importante para quem escreve, de novo, não só para quem tem background de escrita, mas também quem é dev, quem é designer, quem é empreendedor, precisa ter um guia, precisa checar, né, olhar alguma coisa antes de escrever, é o guia de estilo e ortografia. Aqui eu coloquei alguns tópicos bem básicos, tá? O guia de estilo pode ser muito abrangente, pode ter páginas e páginas, mas basicamente para que ele serve? Para especificar os detalhes, para padronizar. Então ele padroniza títulos, ele padroniza, vai ter ponto final, não vai? Vai ter letra maiúscula, não vai? Como que é a nossa forma de se comunicar? É conversacional, é direto, é claro? Vamos evitar jargões e por aí vai. Uma boa inspiração são os manuais de guia de estilo de jornais. Por exemplo, a Folha de São Paulo tem um manual de redação que é super legal, que eu acho que também pode ser um bom ponto de partida para quem está começando e quer desenvolver o seu. E claro, acho que também vale falar um pouquinho de boas práticas de redação, né, Cláudio? Quer dizer, texto bem escrito é texto bem escrito, não importa se ele tem 10 caracteres ou se ele tem 1000 caracteres. Então, eu falei um pouquinho que o texto para o UX, ele é um pouquinho diferente de um texto jornalístico ou de uma redação publicitária, mas ele deve seguir as boas regras de gramática, ele deve ser um texto bem escrito, claro, conciso e curtinho, que use verbos de ação e que conduza o seu usuário aí por essa jornada dentro do seu produto. Seguindo aqui, eu queria trazer esse dado. Enquanto vocês leem, eu vou tomar uma aguinha.
77% dos usuários ativos em 3 dias. É bastante coisa, né? Muita coisa. Quer dizer, claro, tem um monte de fatores provavelmente envolvidos aí, né? Não só a questão do texto, mas pode ser que o aplicativo seja inútil, não era o que eu esperava. Mas também pode ser que a pessoa não tenha se sentido estimulada o suficiente para explorar, para entender, para saber o que ela precisa fazer para utilizar bem aquele aplicativo. Então, eu vou mostrar aqui para vocês esse mapa da jornada do usuário. É um mapa básico, tá? Que eu fiz aqui para a gente poder conversar, para a gente poder começar essa conversa desses pontos de contato, de conteúdo que o seu produto vai ter com o usuário. Você pode mapear exatamente todos os momentos em que o seu produto interage com o seu usuário. Aqui eu trouxe alguns que eu considero os principais, tá? E no início do gráfico tem um sinal de mais e um de menos, né? Ali eu quis dizer que você vai ajustar o seu tom de voz. Então, ao longo da sua jornada, da sua interação com o usuário, lembra, a sua voz vai continuar a mesma, mas o tom que você vai falar com o seu usuário, ele vai ser modificado de acordo com esses pontos de contato. Então, na descoberta, quando o usuário, por exemplo, digitou uma palavra-chave no Google, digitou algum termo de pesquisa numa App Store, ele está ainda buscando o que ele quer ver, como que a gente pode trazer o benefício do seu produto um pouco mais claro. Nesses momentos é bem importante você deixar claro para o seu usuário o que ele ganha usando o seu produto. Então, para além de só ficar elencando todas as funcionalidades que seu produto faz, fala um pouquinho dos benefícios que o usuário ganha. Então, inverte um pouquinho essa lógica e fala muito mais do que ele ganha, que benefícios ele tem, em vez de só falar do que o seu produto faz. O onboarding também o onboarding é basicamente a entrada do usuário no seu produto. O que ele vê primeiro, como que você guia esse usuário dentro do seu produto, o que você fala para ele, como que você estimula para que ele continue usando. Lembra lá do número, você não quer perder 77% dos usuários, então dá uma ajudinha aqui. No zero state, ou empty states, né, também algumas pessoas chamam assim, são aqueles estados em que você ainda não alimentou o produto. Então, por exemplo, é uma tela de e-mails que você ainda não usou, não tem nenhum e-mail, é um carrinho de compras que ainda não tem nenhum produto adicionado e por aí vai. No tempo de espera, são geralmente aqueles momentos de muita ansiedade para o usuário, né, Cláudio? Conclusão de alguma coisa. Conclusão de compra, em que você está ali torcendo para... Ai, será que vai dar certo? Será que meu cartão vai passar? Então é um momento de muita ansiedade para o usuário e tem produtos fazendo coisas muito legais para baixar essa ansiedade um pouquinho e trazer uma experiência bacana para o usuário. Uso contínuo, ou seja, por exemplo, quem usa aplicativo de transporte, né, Uber 99, é aquela telinha que você vê todos os dias. Então, toda vez que você entra, você se depara com a mesma interface. Isso é o que eu estou chamando aqui de uso contínuo. Conversão, quando existe uma compra ou a pessoa compra dentro do seu produto, ou, por exemplo, no Mercado Livre, quando ela efetua uma compra, né, de algum produto que eles vendem. E as mensagens de erro, que eu vou falar bastante, que eu acho que elas são as mais complicadinhas. Legal. De exemplos práticos, eu trouxe aqui 3. Eu vou falar do onboarding, do zero state, vou mostrar uma surpresinha do tempo de espera e vou focar nas mensagens de erro. Então, vamos lá. Começando com o onboarding. Esse é o onboarding de um aplicativo que se chama Warren. Não sei se vocês já ouviram falar, foi a dica de um colega meu. Ele é uma corretora, ou seja, ele é um robô que te ajuda a investir. E é interessante porque ele tem uma linguagem extremamente conversacional. Esse mundo de investimento, ele sempre parece meio intimidador, né? As pessoas falam, eu quero investir, mas eu não sei, será que eu vou perder dinheiro? E eles fazem um trabalho incrível de conversar com você. Então, eles mostram os benefícios super claramente quando você entra no produto. Tem aquelas telinhas que você vai
passando, assim, e ele vai te mostrando o que você pode ganhar e ele te dá exemplos, por exemplo, cria um objetivo, o que você quer? Você quer o primeiro milhão? Você quer uma Ferrari, dar a volta ao mundo? Ele fala quantos objetivos já foram criados. E aí tá, na hora que você fala, legal, quero ir para frente, ele pede para definir o seu perfil de investidor. E aí é um bot que vem conversar com você. Aí ele pergunta, ele te explica o que ele vai fazer, que ele vai fazer algumas perguntas básicas. Aí ele pergunta a idade, eu coloquei minha idade, e ele falou, os 40 estão chegando, se eu preferia John Lennon ou Paul McCartney. E aí ele apaga esse texto e diz, opa, chat errado. Quer dizer, ele te joga esse easter egg, né, que a gente chama essa surpresa, te faz sorrir, mas opa, não, peraí, aqui é assunto, é sério, eu tenho que falar de investimento, então, chat errado. Se você muda a idade, ele muda a interação, eu coloquei 20 anos, ele falou, meus 20 e poucos anos, quanto mais cedo começar a investir melhor. Então ele entende com quem ele está falando e ele modifica a linguagem dele de acordo com o interlocutor. O que você falou da empatia, né? Exatamente. Não, e te faz sorrir, sabe? Porque ele perguntou, você prefere pagode ou rock, sabe? Então, dependendo da idade, ele joga essa perguntinha voltada para o que a pessoa vai interagir mais, enfim. Outra coisa bem interessante, técnica interessante que o Warren utiliza é a gamificação. Então, uma vez que ele descobre o seu perfil, ele define o seu perfil, ele te sugere para criar um objetivo. Então, ele te faz correr atrás. É que nem você vai dizer que, eu vou para academia 3 vezes por semana. E tem um professor que vem te buscar em casa para te levar para academia. Acho que é mais ou menos esse tipo de gamificação de estímulo que eles dão para o usuário e que fazem com que a pessoa fique totalmente encantada e queira fazer, porque ela vai ter o prêmio no final. E conversando, né? Conversando, tudo é bem conversacional, é super... por exemplo, quando eu entrei, ficou claro para mim o que eu ia ganhar e que valeria a pena investir meu tempo para ler, para interagir com o aplicativo. Tá, legal. Vamos para o próximo exemplo. Aqui é um exemplo de Zero State. O primeiro que vocês estão vendo é do Mercado Livre. E por que eu coloquei uma carinha triste? Apesar de eu ter achado que a linguagem está super legal, está dentro do voz e tom de marca deles, eu senti muita falta de ter um CTA, de ter um botão me chamando para a ação, sabe? E eu também sugeriria como melhor inverter o texto, botar o subtexto, então descubra produtos incríveis, porque é na verdade o benefício que eu vou ter adicionando favoritos. Embaixo eu explico, você ainda não adicionou, vamos adicionar favoritos, poderia ser até uma frase mais no positivo, em vez de dizer você ainda não adicionou, poderia ser vamos adicionar favoritos e poderia ter um botão chamando para ação. Vamos adicionar agora, enfim. Já no exemplo do Enjoei, olha que interessante, eles também têm uma linguagem bem específica, né? Todo mundo que já interagiu com o Enjoei e recebe alguma comunicação consegue reconhecer e eles já falam de um jeito super informal, nadinha na fila de espera, você não possui nenhum produto aguardando publicação. Então, quer dizer, o título, ele é bem... ele tem essa brincadeira, embaixo ele explica exatamente o que aconteceu e ele tem um CTA bem na linguagem deles, bora vender. Então ele traz bem esse exemplo bacana de Zero State. Legal, só lembrando que o Enjoei é um site de compra e vendas, né, de pessoas parecido com o Mercado Livre e que você pode ter sua lojinha lá, né? Isso, exatamente. Eu acho que esse é um dos grandes... O que o Enjoei fez aqui no Zero State é um grande passo a passo para todo mundo pensar em utilizar para o Zero State, tá? Então, ter um título claro, explicar um pouquinho o que aconteceu, o que você pode fazer e chamar para ação. Vamos para o próximo exemplo. Aqui eu queria mostrar para vocês... a imagem está um pouquinho ruim, que foi tirada de um vídeo que um colega me mandou desse checkout do Mercado Livre. O primeiro exemplo é do 99. Não sei se vocês já usaram o novo layout, né? Mudou agora faz pouquinho tempo. E quando você pede para chamar o motorista, ele
ele te mostra o contador de tempo e às vezes fica 2 minutos procurando, dá uma sensação ruim, não dá? Assim, parece, poxa, eu tô aqui há 2 minutos esperando um táxi que demora, eu não me sinto bem esperando, eu já tô esperando, né? E ainda eu tô não tem uma linguagem... uma contagem regressiva ainda, né? Você fala, não, mas 5 minutos para procurar um motorista? Não. Pois é, não dá uma sensação boa, né? Agora, por exemplo, já no carrinho de compras do Mercado Livre, quando você faz todo o processo de compra normal, você escolhe o produto, também é super conversacional esse checkout, você escolhe o produto, ele pergunta como você prefere pagar, você vai passando, né, nos passos. E no final, para confirmar, o botão começa todo azul claro, já é quase seu. Quando você clica, ele começa a fazer como se estivesse carregando. E aí, quando carrega até o fim, significa que a compra foi feita. Ele vira um sinalzinho assim de check verde e ele toma toda a sua tela e te dá uma resposta de confirmação positiva e já te avisa quando que a compra vai chegar, quer dizer... É um momento que era para ser de ansiedade, que era para ser de... Ai, será que vai dar certo? Às vezes demora mesmo um pouquinho, às vezes a internet está lenta, enfim. E ele te faz se sentir de um jeito especial. Assim, ó, já é quase seu produto, ele vira essa sensação, sabe? O que era para ser uma sensação de ansiedade, de espera, ele faz ser um momento legal de interação ali entre o produto. Bacana. Agora a gente vai falar um pouquinho das mensagens de erro, que são, às vezes, problemáticas, só né, fica o ops, às vezes, né? Aí às vezes só fica ops, você não Parece sabe. Parece que a empresa está te falando ops também, né? E aí os dois ficam no ops, né? E aí, Cris? Exatamente. Ó, eu queria começar falando um pouquinho de o que uma boa mensagem de erro tem que ter para ela funcionar e ainda refletir a sua marca. De fato, quando acontece um erro, você tem que explicar para o usuário que é um erro, que aconteceu, não tem como disfarçar. Então, e esse é um dos únicos textos que a gente escreve torcendo para que o usuário nunca veja, né? Mas, quando acontecer de ele se deparar com essa mensagem de erro, que seja um texto legal e que ele se sinta, né, um pouquinho melhor ali naquela experiência de frustração. Então... aqui a gente, então em mensagem de erro, explica de forma simples e clara que há um problema. Em geral, eu prefiro que essa informação esteja no título, que eu acho que se o usuário, se ele tiver com pressa e ele for ler apenas o título e o botão, ele sabe o que está acontecendo. Então, no título, eu já gosto de informar que aconteceu algum problema. No subtítulo, você pode explicar um pouquinho melhor. Se você sentir necessidade, você pode incluir o número do erro, se isso for ajudar no momento, por exemplo, do seu usuário entrar em contato com o pessoal de suporte. Isso pode ser útil, sim. Mas aí eu oriento assim, no final do textinho você colocar, esse é o erro 400, por exemplo, né? E não no início, porque aí a pessoa, puxa, não entendo o que é erro 400. 500, Exato. 404, 400, não sei, entendeu? Então, deixar isso para o final, numa informação assim, ó, e caso você precise, esse aqui é o erro, tal. Legal. Também é legal oferecer uma solução, tentar se adiantar ali naquela ação. O que o usuário estava tentando fazer? Será que ele estava tentando colocar a senha? Ele esqueceu a senha? Então já vou oferecer para ele recuperar a senha. E nunca se esquecer de que mesmo nas mensagens de erro, mesmo nas menorzinhas, mesmo naquele toastzinho que só aparece e sai, precisa refletir o tom e voz da sua marca. Também é um momento de interação com o usuário. Eu sei, não é um momento legal, né? Nem pra gente como desenvolvedor, nem pro cliente. Mas esse momento existe, então a gente precisa caprichar sim nessa mensagem. Legal. Vamos ver alguns exemplos do que não é legal fazer. Então, como o Cláudio já comentou do ops, quer dizer, é uma linguagem comum por aí, né? E ela acaba sendo tão comum a ponto de você se frustrar mesmo, né? Porque se você fala, se é comum e eu não tenho uma resposta, não sei o que vai acontecer, e aí? Né? Exato. E o ops, eu acho que ele dá muito por exemplo, nesse caso, né, do Easy Invest e do Uber.
ops, essa não, me dá muito uma sensação de insegurança, sabe? De, poxa, eu confiei nesse serviço, ops, essa não, cria uma sensação de alarde, às vezes desnecessária, porque só deu um problema, no caso ali só deu um problema de pagamento, no outro, e é engraçado que na mensagem do Easy Invest não é nem claro o que aconteceu, eles só falam que algo não saiu como planejado. Puxa, o que é esse algo? É um aplicativo de investimento, será que meu dinheiro sumiu? Será que, né, então... Eu Dá acho um feedback melhor, né, para o cliente. Isso. Eu acho que seria legal dizer, por exemplo, a sua ordem de compra de ações não foi para frente, sabe? Então, deixar mais claro o que aconteceu. No caso do Uber, por exemplo, ele explica que foi um problema com o pagamento. Ah, legal, já entendo que tenho que fazer alguma coisa. E essa terceira tela é um descuido, né? Porque ele mostra ali a string do código, provavelmente. Tá bem esquisito, acho que realmente não passa uma sensação boa para o usuário. Agora vamos ver uma mensagem de erro bacana do Pinterest. Olha que interessante. Quer dizer, ele percebe que eu tô tentando criar uma conta, ele identificou que o meu e-mail já está em uso, então o que ele adianta? Quer dizer, ele está me lembrando, puxa, esse e-mail já está em uso, será que você esqueceu sua senha então? Porque você está tentando... criar uma conta em vez de logar. Então, olha que interessante, você ajuda o usuário, você conduz o usuário, você previne que o usuário cometa erros. E aqui ele está fazendo exatamente isso, de um jeito extremamente conversacional, de um jeito extremamente simpático, né? Que te deixa se sentindo bem. Eu não me sinto uma idiota como nos outros, que foi, ops, algo deu errado. Tá, mas eu não sei nem o que deu errado. Aqui... Por mais que eu não... por exemplo, digamos que eu não lembrasse que eu já tinha uma conta no Pinterest. Ele está me lembrando de um jeito legal. Então, é útil. Tá. Aqui é uma mensagem do Enjoei. É um 404, né? Aqui é uma página não encontrada. Eles não mencionam o número do erro. Não é mandatório, como eu comentei. Só se você entender que mencionar esse erro vai... ser interessante para o usuário, você pode fazer isso. Aqui, de novo, super dentro do tom de voz deles. E aqui agora então, agora que a gente terminou de ver alguns exemplos de produtos que a gente utiliza no dia a dia, eu queria dividir com vocês algumas técnicas que eu utilizo, que eu acho que muitos outros designers de conteúdo e UX writers também utilizam no dia a dia. Isso vale ouro, então? Acho que sim. Vale ouro, sim. Então, acompanha aí. Acompanha aí. Vamos lá que eu vou passar o segredo aqui para facilitar a sua vida no dia a dia. Uma coisa que eu gosto muito de fazer quando vou começar a trabalhar na Intuit, né? Como eu falei, ela é uma empresa super design-driven, então eu trabalho com um time de designers super fera. Sou super sortuda, assim, de ter uma equipe que acolheu o UX Writer, né? Que, em geral, essa função, ela ainda não está totalmente inserida no time de design. Muitas empresas têm time de design, têm time de UX e ainda não tem um redator. E eu realmente, claro, né? Essa é a minha profissão, mas eu realmente acho que tem muito valor em você ter uma pessoa dedicada ao conteúdo na sua equipe. Então, vamos lá. Então, quando eu estou começando lá a trabalhar com os meus colegas designers, eu gosto de pensar num roteirinho, sabe? Como se aquele fluxo fosse uma história mesmo, que vai ter começo, vai ter meio, vai ter fim. Você pode tanto fazer em post-its, como se cada post-it fosse um quadro, digamos assim, da história. Eu recomendo no máximo 6 post-its, que acho que se for mais, fica muito. Se for menos, também acho que você não consegue cobrir tanto. E você pode desenhar mesmo, é só para você, então não fica tímido, pode fazer feio mesmo, é mais para você ter a ideia. E organizar, né? E organizar suas ideias. Eu acho que o texto, ele também tem essa facilidade, né? Um pedaço de papel, um guardanapo, qualquer coisa, já serve para você escrever e esboçar algumas ideias que parece estranho, mas vão fazer diferença para você. Então, começa com esse roteirinho, pode ser num post-it, pode ser numa folha de papel. Eu vi num texto outro dia no Medium, o pessoal
de um aplicativo de carro, de aluguel de carro, contando como que eles desenvolveram esse onboarding deles. E foi numa folha de papel, eles escreveram como se fosse um diálogo entre duas pessoas. E saiu aquele tipo que a gente viu no Warren, né? Que é uma conversa mesmo. Então, ou seja, vale tudo. Vale papel, vale computador, vale fazer com post-it. Mas vale não fazer, né? Vale fazer, é isso que eu ia exato. falar. Mas não deixa de fazer o seu roteirinho. Que legal. Outra coisa bem interessante que para quem escreve é muito válido. Leia os comentários dos seus usuários, acompanhe o que as pessoas estão falando do seu produto, que linguagem elas usam para se referir ao seu produto, que palavras, que verbos, anote isso, tenha um caderninho que você vai anotando. Eu tenho uma pastinha em que eu guardo os melhores comentários, os piores comentários. Então, porque tanto você pode utilizar isso, por exemplo, em algum momento. Eu acho que ter esse testemunho de cliente é super válido e reforça muito que a sua marca está indo bem, porque se tem pessoas falando bem da sua marca, é legal. E também é ali que você vai entender, puxa, como que será que eles entendem tal benefício? Como que eles entendem? Como que eles falam sobre isso? Se eu usar esse verbo, eles vão entender? Alguém já falou esse verbo? Alguém escreveu isso em algum lugar? Como é que quem são essas pessoas? Você consegue meio que traçar um perfil de quem são os seus usuários, acompanhando o que eles comentam nas redes sociais e nas lojas de aplicativo. Então, realmente, é uma dica bem boa. Legal. Outra coisa aprenda a usar as mesmas ferramentas dos designers. Aprenda Sketch, aprenda InVision, Zeppelin. Se vira, mas vale a pena. Peça para o seu designer, para o seu colega ensinar para você. É rápido, não é difícil. Por quê? Porque isso está ligado à última dica, que é comece no Docs e termine no Mox. Quer dizer, você pode até começar num documento de Word, mas você vai precisar colocar o seu conteúdo no mockup, porque você só vai ter ideia se aquilo funcionou em termos de peso, em termos de hierarquia de informação, quantidade, está longo, está curto, vou precisar de uma ilustração, não vou. Você só vai ter essa ideia se você conseguir visualizar o seu conteúdo no contexto, então num mockup. Como que eu gosto de fazer essa documentação do trabalho? A última dica. Eu gosto de fazer num Word, eu faço 3 colunas bem simples. Na primeira coluna eu coloco o screenshot do original e o texto original. Na coluna do meio eu coloco o novo conteúdo, o que eu estou sugerindo de mudança. E na terceira coluna eu coloco meu brainstorming, eu deixo aberto, como que eu comecei a pensar naquilo, por que eu estou sugerindo essas mudanças, que princípios e que atributos de marca eu escolhi, por quê. E deixo aberto ali também se algum colega quiser dar feedback, quiser deixar algum comentário. E realmente isso funciona muito para as pessoas entenderem. Como é uma função nova, essa questão do X-Writing, muita gente ainda não entende, existe às vezes alguma resistência. Mas vai mudar esse texto, está funcionando. E isso também é bem legal, tá? Sempre meça os seus resultados, porque parece que mudar, é só uma palavrinha, não vai fazer diferença. E às vezes tem um super impacto na conversão, então meça os seus resultados para na próxima, se houver alguma resistência para modificar algum conteúdo, você tem o resultado para mostrar. Essas foram as minhas fontes de pesquisa. E é isso, gente. Vamos passar depois esses links, tá? Pelas redes sociais, principalmente nos comentários do Face. A gente pega esses links e coloca. Só lembrando aqui que essa live ela é gravada e depois a gente disponibiliza o link para as pessoas poderem assistir. Então, se você não puder acompanhar até o final, ainda tem coisa para acontecer, tá? Tem outros exemplos que a gente vai mostrar aqui. Então, não desliga ainda. Eu quero só lembrar, né, que todos esses exemplos que a Cris trouxe aqui, EasyInvest, Mercado Livre, tanto os lados bons, né, da história, ou seja, as melhores práticas, quanto as práticas que a gente acha que pode melhorar, não é uma crítica ao aplicativo, à empresa, né? Porque não, de jeito nenhum. A gente ama o que a gente faz, né? Como experiência do usuário. Então, o que a gente está trazendo aqui é mais uma reflexão, um olhar para como isso pode ser melhor trabalhado.
E eu acho que tem uma coisa muito legal que a Cris falou durante a fala dela inteira, que é a contação de histórias, né? Então, o usuário está passando por um processo. O usuário, né, que a gente fala aqui, é a pessoa, né? Está passando por um processo, está entrando, tendo o primeiro contato com a marca. Isso. Então, ela quer uma conversa, ela quer um diálogo, que essa conversa tenha até um certo nível de... as mesmas palavras, né? O mesmo jeito, tom e voz, enfim. Então, esse é um processo que é muito apaixonante, né? Eu gosto também muito de escrever e acho que esse exercício de escrever, né, às vezes despretensioso, acaba gerando um nossa, e aí você vai engajando os times e vai vendo que isso é uma importância da empresa, né? Bom, quero agradecer aqui o Bruno, que ele colocou o link do Manual de Tom e Voz do Mercado Livre e também do MailChimp nos comentários do Obrigada, Face. Bruno. Muito bom. E a gente tem algumas perguntas aqui, Cris, mas antes eu queria que você mostrasse mais uns exemplos muito bacana. rápidos, Vambora. assim, porque no final dessa conversa ainda tem uma coisa que eu vou contar para a nossa audiência, que é uma condição especial de um programa que a gente está fazendo agora nesse próximo final de semana, e também falar um pouco do nosso bootcamp de UX, que tem muita gente que está assistindo e vai se interessar. E a Cris, ela também é uma instrutora convidada nos nossos programas aqui de UX para falar justamente desse tema de UX Writing. Ou seja, você fecha um projeto, como que você consegue olhar a jornada toda, né, do cliente e transformar isso, dar esse level acima, né, dar essa... talvez esse encanto, né? Um pouco desse lado mais acho que é artístico. Criar essa relação emocional que eu comentei. Porque usar um produto todo mundo vai conseguir, certo? É como fazer uma transação de banco. Você vai entrar, você vai usar e pronto. Agora, como que você cria essa relação, né, do cliente com a sua marca? E as palavras ajudam muito nisso. Com certeza. Então, já respondendo a primeira pergunta aqui da Jaqueline Lafufla, que ela perguntou algumas referências, né, sugestões de livros. A gente vai mandar esses links aqui para vocês em breve, mas depois a gente também pode falar mais de livros. Você quer falar de algum livro em específico? Eu posso falar, eu até tinha já anotado aqui, que eu achei que alguém fosse perguntar, muito boa pergunta, Jaqueline. Um livro que eu indico e que eu li antes de começar a trabalhar como UX Writer foi aquele Não Me Faça Pensar, do Steve Krug. É um livro que tem tradução para o português, é um livro antigo e que fala muito de experiência do usuário. Por que esse livro é importante? Porque o texto, ele também é parte dessa experiência. Então, muitas vezes você vai ver que o designer, se o redator chega no fim do projeto, por exemplo, e ele percebe que aquilo não faz sentido em termos de começo, meio e fim, em termos de storytelling, às vezes não tem como consertar com conteúdo. Se você está tendo que explicar demais, pode ser um problema de usabilidade. E esse livro é muito bom para dar essas dicas de usabilidade. Eu também acompanho, como é uma habilidade nova, uma função nova, tem muita coisa ainda... não tem tantos livros técnicos, tem livros sobre arquitetura de informação e tal, mas tem muita coisa no Medium, muita coisa no InVision, nos blogs, que é bem legal. Uma pessoa que eu sigo é o John Saito, é um UX Writer do Dropbox, e ele é muito bom, ele sempre publica no Medium, então vale a pena também seguir. É em inglês o texto, mas às vezes pode dar um jeitinho traduzindo e ver também que outros links ele indica. Como você falou que é um tema novo, né? Muitos dos temas novos, eles começam lá fora, né? Lá fora, essa função tá bombando, assim, você vê vagas de UX Writer, assim, explodindo no Google, na Apple, na própria Intuit, lá em Mountain View, na Intuit, a gente tem quase 40 content designers, quase 40 UX writers, né? No Brasil eu sou a única. Então também você vê que é uma função que está crescendo, que está ganhando forma agora, que mais empresas estão investindo. Nossa, então você que é apaixonado por escrita, aproveitar esse momento de mercado, porque as pessoas que vierem de fora não vão conseguir falar a língua que a gente fala, né? Com essa naturalidade, conversar, né? As marcas estão procurando isso. E é uma oportunidade para mudar de carreira também, né? Às vezes você
Por exemplo, eu sou jornalista, né? E às vezes você está interessado em pensar em outras possibilidades de aplicar suas habilidades de escrita, de conteúdo. Quem sabe, né? Como UX Writer. Legal. Cris, a Priscila está perguntando se o guia de estilo e tom deve existir desde o começo da empresa ou somente quando ela já estiver mais consolidada, né? Como que pode ser essa criação? Você acha que tem que partir da base ali, né? Da construção da marca? Oi, Priscila. Bom, eu acho que existem alguns momentos que são marcos e que você pode pensar em definir se é o momento para fazer o seu manual de voz e tom ou não. Sem dúvida, se for desde o início, eu acho super legal, porque você já começa com a base. É como criar a missão, visão, valores da empresa. É desde o primeiro dia. Então, eu acho que esse é, sim, um dos marcos em que você pode já elaborar, porque isso garante uma consistência desde o dia 1 do seu produto. Então, por exemplo, no caso da Intuit, do QuickBooks, é novo o nosso manual de voz e marca. Então, durante 30 anos que o QuickBooks existe, não existia uma consistência de linguagem, e agora a gente tem. E aí a gente se depara com momentos em que está super dentro da nossa voz e momentos em que não está. Então, isso, por exemplo, é uma coisa que, se você tiver um manual desde o primeiro dia, você evita. Outros marcos que são legais de pensar em desenvolver: quando você vai lançar um produto novo, uma marca nova, o seu produto está se reformulando, você pode desenvolver um outro manual de voz e tom, porque a voz talvez não, né? Mas os princípios, né? O tom da sua voz pode mudar se o seu produto se desenvolver, né? Crescer com os usuários ou mudar até às vezes de público, né? Mudar de público, enfim. Legal. Eu concordo, Cris, e que assim, até o processo às vezes de recrutamento de uma empresa, né? Se você já parte lá da base de ter um manual de tom e voz, essa conversa que você vai ter com o candidato ou até a pessoa que acabou de entrar, fazendo o onboarding, né? A gente falou da jornada do usuário, às vezes a gente desenha a jornada do usuário só para o cliente final, o cliente de fora, né? Mas a gente também pode desenhar a jornada para os nossos colaboradores ou até para a nossa, vamos dizer que a gente queira falar com PR, né, com comunicação, vou falar com o mercado. Eu posso usar uma linguagem única e gerar uma identidade de marca e um relacionamento mais claro, né? Sem dúvida. De novo, esse manual de voz e tom, ele se reflete em tudo, não é só nas telas. Ele se reflete na maneira como você descreve a sua empresa no LinkedIn, na maneira como você fala com possíveis, né, com candidatos e possíveis funcionários. É exatamente o que você falou. O tom de voz da marca, ele se reflete em tudo, em todos os momentos. Então, quanto mais inicial possível, melhor. Sem dúvida. Legal. O Renê está perguntando em que momento o conteúdo é inserido nesse contexto de criação dos designers, né? Ou seja, por exemplo, ele pode ser pensado a partir do wireframe. Você quer mostrar alguns exemplos Deixa eu aqui? Ver. Eu não sei se eu tenho um exemplo específico de quando o conteúdo entra. Vamos ver. Mas aqui é um exemplo, né? De quando você está desenvolvendo. Por exemplo, esse aqui é do site do Airbnb. Só vou responder rapidinho a pergunta do Renê. Renê, eu acho que essa ainda é uma briga nossa, tá? Dos UX Writers. De não colocar o Lorem Ipsum versus o... Não admita Lorem Ipsum. Tô brincando. Mas eu acho que quando você chegar para trabalhar numa empresa que já tiver um time de designers, eu vivi isso na Intuit, mas eu tive muita sorte dos meus colegas designers me acolherem na equipe e entenderem o que eu estou fazendo ali, como que eu posso contribuir. Isso foi muito legal. Eu sei que em alguns lugares o UX Writer ele é integrado no fim, e aí vem com Lorem Ipsum, que às vezes o Lorem Ipsum são 2 palavras, né? E aí, se não couber, e o texto? Pô, mas eu preciso pelo menos de 3, 4 palavras para fazer uma frase com verbo, né? Então, senão fica ops, né? Senão fica ops, exatamente. Então, eu acho que quanto mais no início o UX Writer for envolvido no projeto, melhor. Melhor para quem? Para todo mundo. Para o usuário, que vai ter uma experiência mais integrada,
Tanto que às vezes tem gente que nem entende o que eu faço porque eles não percebem que tem palavras no produto. Ah, tem palavras? Não tem. Então que bom, sabe? Que bom que não é uma coisa que as pessoas percebem e tem que lidar com aquilo. É uma coisa que é parte da experiência, é integrado. Então quanto antes o UX Writer for envolvido no processo, melhor. Então tenta conversar. No início eu sei que eu fui meio chata mesmo, eu ficava em cima, eu ficava, gente, me envolve, e deu certo. Acho que vale um pouquinho, às vezes, tentar puxar para esse lado e mostrar como que você pode contribuir. Aqui é um exemplo do Airbnb, que é nesse momento de descoberta, né? Então, no site deles, eles te dão bem claro que benefício você ganha se você usar. Agora, por exemplo, no LinkedIn. Quer dizer, o benefício, eu vou brilhar na minha profissão quando eu estou para criar uma conta. Não é exatamente isso que o LinkedIn entrega, né? Eu adoro o LinkedIn, uso muito. E eu não acho que é isso que eles me entregam. Eu acho que eles me entregam conexão, eles me entregam criar uma rede de pessoas. Eu estou criando um grupo agora de UX Writers, a gente vai ter um encontro amanhã. Então, quer dizer, ele não me entrega brilho na minha profissão, ele me entrega conexão. E ele não escreveu. Outra coisa que eu não acho legal, o português, né, a nossa língua, a nossa flor do lácio, ela é uma língua baseada em gênero, né? Sim. Ele me chamou de bem-vindo. Não é legal. Tem tantas outras formas de escrever, por exemplo, que bom ter você de volta, é bom ter você aqui de novo. Tenta caprichar nisso, porque é muito chato para as mulheres toda hora serem chamadas de bem-vindo, né? Enfim. Tem mais alguma pergunta? Tem uma pergunta que eu acho que já foi mais ou menos respondida, que é da Daniane, que ela pergunta se app com diferentes usuários, né? Aí, por exemplo, Uber, que tem um motorista e tem o usuário final, né? Que somos nós. Ah, tá. Se deve ter um manual de estilo e manual de tom e voz diferentes. Eu acho que não. Eu acho que lembra o que eu falei. Então, o personagem de marca é sempre o mesmo. Digamos que o personagem do Uber seja, não sei, não consigo pensar uma pessoa que vai facilitar a sua vida, um concierge de hotel, né? Acho que é uma boa figura, que resolve para você o que você precisa. Certo. E aí, de novo, a voz desse concierge de hotel, né, que representa o Uber aqui, eu tô criando, tá, gente? Eu não sei se é isso no Uber. A voz dele é sempre a mesma. Agora, o tom dele muda se ele está falando com o cliente final ou se ele está falando com o motorista. Então, acho que o manual de voz e tom é o mesmo. O que vai mudar são os princípios ou o tom de voz que ele vai utilizar, dependendo com quem ele está falando. Tem uma pergunta aqui que você instigou. E eles perguntaram como faz para entrar nesse grupo de UX Writer do LinkedIn. Como que é? Gente, é tudo super novo. Vou falar para vocês, o processo foi extremamente manual. Eu saí catando no LinkedIn quem é que tinha cargo de UX Writer no Brasil, em São Paulo. Achei 15 pessoas e mandei mensagem individual para cada uma dessas 15 pessoas perguntando se tudo bem criar um grupo, se elas gostariam de participar. Todo mundo adorou, foi super simpático. E aí eu criei um grupo no LinkedIn só entre a gente. E aí já está tudo combinado para amanhã. Amanhã vai ser uma turminha um pouco menor. Vamos combinar o seguinte, então. Me adicionem no LinkedIn. Eu vou criar um canal de Slack, que ainda não está feito. E aí eu comunico para todo mundo lá e a gente fica em contato. E no próximo encontro, a gente faz com uma turma grande. Então já vamos combinar vai ficar bem aqui. legal. Vamos e pode me cobrar, tá prometido. Vamos prometer aqui um meetup, vou falar com a minha produção. Pode fazer o meetup sobre o UX Writing com essas personalidades que a gente vai ter. E as pessoas podem também participar e a gente faz os nossos meetups abertos, então em breve a gente fala dessa agenda. Combinado. Beleza? Renato Pedrosa quer saber, pensando em persona, devo usá-la para definir o tom dos meus textos ou devo priorizar o tom institucional da marca? O que você prioriza? Olha, eu acho, é como pensar numa pessoa, né? Primeiro a gente define quem a gente é. Primeiro a gente entende quem a gente é, antes de se comunicar com o outro, né? Eu acho que para uma marca é mais ou menos isso. É claro que você vai pensar em ajustar, talvez aqui e ali, de acordo com o seu usuário, mas é a marca que define
qual é o tom de voz que ela quer ter. Certo. É a marca que define quem ela quer ser, não o usuário. Então, acho bem importante a sua marca saber quem ela é, para daí você poder ter uma conversa mais honesta, mais aberta com o seu usuário. Legal. Você tem mais um exemplo para a gente entrar no programa e eu responder uma pergunta aqui da Raíssa. Raíssa, não sai daí que eu vou te falar sobre carreiras de UX. Segura, Raíssa, segura. Exatamente. Eu trouxe aqui alguns exemplos de criação de conta do Use. Então, eles são bem diretos, né? Eles falam, cadastre-se para ser um user que faz essa brincadeira. Então, e assim, como eles falam com gente jovem, a galera entende o que é. Talvez fosse um público um pouco mais velho, não fosse entender essa jogada de palavras, ou fosse ficar muito informal, mas é um seguro de vida para gente jovem, então eu achei bem interessante. O Trello eu trouxe como exemplo porque eles fazem essa sacadinha de colocar nomes engraçados. É claro que ninguém precisa de exemplo de como escrever seu próprio nome, né? A gente sabe o nosso nome. Mas olha que situação, na hora que eu olhei, me fez sorrir. Eu pensei, pô, Star Trek, que legal. E aí, ao mesmo tempo, eu botei carinha triste e carinha feliz, porque eles têm uma inconsistência. Por exemplo, no botão de criar nova conta, todas as palavras estão com letra maiúscula. Isso não é legal, principalmente em português, né? Em português, os títulos... no botão seria considerado um título, só a primeira letra é maiúscula. Vamos ver o que mais tem de exemplo. Aqui é o que eu comentei do uso contínuo do 99. Não sei quem lembra de como era antes. Era bem formal, antigo, né? Origem, destino. Ninguém fala assim. Eu não te encontro e digo, Cláudio, qual a sua origem, qual o seu destino? De onde você veio, para onde você vai, né? Para onde vamos, sabe? Tá muito mais conversacional. Então, achei que foi um trabalho bem legal de mudança de linguagem. Esse daqui é o vídeo, mas acho que agora o vídeo podemos pular, depois a gente manda o link. Aqui é um exemplo do QuickBooks, né? Que é o produto que eu trabalho. No fim de 2016, nós fizemos uma tentativa de trial. E essa era a nossa tela de conversão. Quando expirava o teste grátis de 30 dias, a pessoa via essa tela. A gente ainda não tinha o manual de voz e tom da marca. Então, você vê que ela não tem uma mensagem específica, tem mais de um CTA na tela. Ele fala muito mais de funcionalidades do que de benefícios. E agora, esse ano, a gente fez essa mudança de novo de modelo de negócio e a gente chegou nessa tela. Então, uma mensagem bem clara que cria essa relação emocional. Então, seu teste grátis acabou, sua jornada não. Vamos seguir juntos e continuar a fazer a receita do seu negócio crescer. E um CTA bem claro, que é a única ação que eu quero que o usuário tome nessa tela, assinar. Aqui, outra mensagem de erro do Pinterest, que... ele percebe que eu não coloquei o arroba, né, no e-mail e ele me diz, esse não parece ser um endereço de e-mail. Aqui é quando a gente esquece a senha no Enjoei, o e-mail de recuperação de senha deles, também super bem-humorado, super dentro do voice and tone, né, do tom de voz deles. Até, por exemplo, aqui a gente percebe que eles escrevem tudo em letra minúscula. Se esse é o guia de estilo deles, tudo bem. Mas percebam como eles são consistentes. Não é que em alguns lugares eles escrevem com maiúscula e outros não. É sempre assim. Então, isso que é legal, sabe? Mesmo que você escolha seguir esse caminho com um guia de estilo um pouco diferente, não tem problema. O que é interessante é você sempre ser consistente com o que você escolheu. Legal. Cris... É impressionante como tudo isso tem a ver com o que Don Norman fala pra gente sobre feedbacks, né? Como nós, designers, podemos dar feedbacks para os nossos usuários, né? Para as pessoas que estão interagindo com o nosso produto. Então, achei incrível, agradeço demais a sua participação aqui, Obrigada, essa sua experiência, também. Contar um pouco dessa história. A Cris, lembrando que ela é nossa instrutora aqui na Terra, está convidada aí para participar desse projeto. E eu vou falar rapidamente aqui para vocês sobre a Terra e sobre o Bootcamp que a gente vai rodar agora março para abril, né, que é uma jornada de 9 semanas.
Mas só falando rapidamente, a Terra ela surgiu muito no propósito de conseguir dar habilidades para as pessoas hoje, desse século XXI, né, dessa economia digital, que as empresas hoje estão precisando, como UX Writing, UX Design, Data Science, programação. Vou falar bem rapidamente aqui para vocês, vou mostrar uns slides. Então, entendendo que existe uma brecha de mercado, existe uma brecha de habilidades nos próprios profissionais, tá? Então, ultimamente a gente tem saído bastante na mídia, isso para nós é um grande mérito, não só pelo reconhecimento do trabalho que a gente faz, mas também para dar essa energia para a gente, né, de continuar nesse propósito de criar essa educação adulta do século dessa economia digital, tá? Então, 3 coisas são muito pilares aqui da Terra. O primeiro é que a gente trabalha com especialistas de mercado, então as pessoas que são instrutoras e instrutores da Terra são tech experts, né? Então, como a Cris está aqui, ela é uma pessoa que atua no mercado e atua também como expert instrutora dentro da nossa rede. Então, a gente tem pessoas da IBM, do Google, Nubank, enfim. É um portfólio bem bacana de pessoas. O segundo pilar é que a gente está atendendo as demandas globais, como eu já falei para vocês. Então, UX Design, produtos digitais, né, liderança de produtos digitais, Data Science, Machine Learning e Marketing Digital, que vai sair muito em breve esse programa, que são disciplinas top, né, do LinkedIn. São as disciplinas que os profissionais estão se capacitando e as empresas estão demandando também profissionais. E o terceiro pilar da Terra é que é rápido e prático. Então, os nossos programas eles têm entre 8 e 12 semanas e a gente trabalha com mentorias, né? Então, muitos dos profissionais que vêm convidados como especialistas ajudam mentorando, né? E a gente trabalha baseado em projetos reais. Então, se você quiser saber mais das metodologias da Terra, mais sobre o conteúdo, tem os programas no nosso site e você pode saber de todos eles, tá? A formação de UX Design, como eu falei para vocês, é para trabalhar com experiência do usuário, então desenvolver essa experiência do usuário e trabalhar dentro de empresas, startups, né? Então, desde empresas pequenas a empresas grandes estão contratando esse tipo de profissional justamente para gerar essa melhoria na experiência hoje, né? Então, essa jornada é para pessoas que já atuam, né, dentro do mercado ou pessoas que estão... já tenho um background em design, eu sou designer, né, gráfico, me formei no Mackenzie e hoje eu tenho essa outra camada do UX Design, que é essa camada da experiência como um todo e não só do produto físico ou só daquela arte, né, então da interação. Então são pessoas que estão buscando crescimento, um desenvolvimento. Então aqui já respondendo até a Raíssa, né, que estava falando por onde começar, muitas das pessoas que começam nas carreiras hoje elas não têm uma faculdade em específico, tá? Então, a gente tem muita gente jovem que entra aqui com 19 anos, 20 anos, ainda não se formou, às vezes se formou técnico, então não tem um pré-requisito de faculdade para atuar como UX Designer ou como UX Writer, enfim, nessas novas profissões da economia digital. Então, é um bootcamp de 9 semanas, a gente passa desde a construção do processo design, em pesquisa, a gente vai desenvolvendo a jornada do usuário, aí entra mais na parte técnica de arquitetura da informação, do desenvolvimento daquele projeto para chegar num protótipo, tá? Esse bootcamp de UX, ele é baseado num projeto real, então a gente convida startups para trazerem projetos para dentro de sala de aula e aí vira um grande laboratório, onde você trabalha num projeto real como se você estivesse trabalhando na vida real. Então, isso traz uma realidade para você e você se coloca com o papel de UX Designer dentro dessa jornada de 9 semanas. Então, para quem quer participar, o link vai estar aí nos comentários do Facebook também. Pode baixar lá o programa, saber mais informações. Estão aqui os dados, né, para quem precisar conversar. A gente ainda está num ajuste aqui, a gente acabou de mudar de casa, tá, gente? Então, às vezes vai acontecer a gente demorar um pouquinho para responder ou para atender o telefone. Essa casa aqui é nova, então a gente está na abundância, estamos se adaptando aqui, né? O time vai e volta, vai de um escritório para o outro, mas o time está pronto aí para responder as suas dúvidas específicas e convido vocês que quiserem participar dessa jornada de 9 semanas. Para encerrar, então, como eu falei, tem um bônus aqui.
a gente tem um programa que é específico, que chama Ignite, que essa Ignite é a ignição, né? Aquela primeira faísca que dá no motor para quem quer saber mais o que é UX Design. Então, é para pessoas que ainda não atuam dentro do mercado, é para pessoas que querem entender o que é o processo de User Experience, tá? Então, é um conteúdo mais introdutório, é um mergulho de 3 dias, bem prático, onde as pessoas vão trabalhar em cima de um projeto, de um desafio que a gente vai passar e... Então, você vai trabalhar em cima de uma jornada de usuário, vai fazer uma pesquisa, vai fazer um protótipo, mas é um recorte de um processo de UX Design, tá? Então, é para as pessoas que querem ter uma primeira provocação, entender o que é UX Design, o que as pessoas fazem, quais são as atividades, os papéis, o que é muito a entrega desse UX Designer, né, ou da UX Designer, e aí, a partir disso, você já pode ter um gostinho e aí falar, não, eu quero agora participar do Bootcamp e ir mais a fundo, porque de fato eu quero atuar nessa carreira. Então, eu estou dando aqui, eu fiz esse slide aqui, a minha força de vendas nem sabe que eu fiz, mas eu já conversei com eles nesse último minuto e a gente vai dar 10% de desconto para quem vem fora de São Paulo para atuar nesse Ignite, que são 3 dias, tá? Então, começa na sexta-feira à noite e vai até o domingo à tarde, até às 6 horas. Então é uma imersão, a gente fala que é um mergulho, né? É diferente do nosso Bootcamp. O Bootcamp a gente está baseado em 9 semanas e esse aqui a gente vai em 3 dias. Então você que é de fora de São Paulo, você tem hoje até às 23h59, até a meia-noite, para fazer a sua inscrição e aí a gente dá 10% de desconto para quem é fora de São Paulo, tá? Para quem vem de fora da Grande São Paulo, que vai se deslocar. Então a gente está dando essa condição super, hiper especial. Bom, de novo agradecer, Cris, a sua participação. Obrigada, foi muito agradecer legal. Aí as pessoas de casa, né, também, que tiveram esse momento. Se sobraram perguntas aqui, outras perguntas, a gente vai tentar, na medida do possível, responder. Mas, bom, então, se você quiser dar uma última palavra... Eu agradeço a Tera, agradeço você, Cláudio, pelo convite, todo mundo que assistiu, obrigada. Entre em contato comigo pelo LinkedIn, vamos continuar a conversa, vamos continuar falando de design de conteúdo, de UX Writing, que é uma habilidade nova e que eu acho que vai ganhar muito espaço no mercado daqui para frente. Então, boa tarde e nos vemos na próxima Live Masterclass da Tera. Tchau. Tchau.